Seja bem-vinda ao Conversa com Botões, uma live em que eu entrevisto alguém que venceu a insegurança ou medo para contar histórias em público e assim para conseguir contar histórias com mais espontaneidade, com mais confiança, né, e consequentemente com um envolvimento maior da plateia, com um convite da plateia para entrar na história. Eu me chamo Júlia Soares e hoje eu vou entrevistar Carol Caracol. A ideia dessa entrevista, né, é conhecer um pouco, né, do percurso de Carol Caracol até o Contar Histórias. Como foi que ela chegou ao Contar Histórias, como Contar Histórias chegou na vida dela, né? E claro também, né, conversar sobre os desafios que existem para contar histórias, né? A gente quer contar histórias de uma maneira muito bonita, né, de uma maneira muito redondinha. A gente quer envolver o público, quer envolver a plateia, né? Mas existem alguns desafios referentes à exposição, né, ao se mostrar, ao estar exposta em público. Então, vamos conversar sobre isso com Carol Caracol hoje, né? E a ideia dessa live também é trazer dicas, né, e inspirações para quem estiver aqui assistindo, né, para quem for assistir depois também, né? Dicas e inspirações nesse sentido, de vencer a insegurança e o medo para contar histórias. E quando eu falo isso de vencer a insegurança e o medo, né, eu trago isso mais para o sentido de vencer a ideia de que eles precisam ser vencidos para poder se contar histórias, né? Que apesar do medo, apesar da insegurança, possivelmente apesar da timidez ou do nervosismo, a gente pode sim contar histórias, né? Eles podem ser amorosos companheiros nesse caminho. Talvez nem sempre bem-vindos, mas podem ser companheiros. Boa noite a quem está se chegando, se aproximando. Tem um tapete todo colorido por aqui e tem espaço bem aqui na frente para todo mundo. Carol já está por aqui também. Eu vou já convidar ela para entrar nessa sala. E Carol, gente, ela é mãe de Gal, uma menina linda que nasceu em dezembro de 2020. E Carol, ela é uma eterna criança, é uma aprendiz de palhaça, é contadora de histórias e também recreadora. E para mim é muito especial, muito importante estar recebendo Carol aqui nessa live, porque no ano passado, acho que foi de outubro para novembro, não foi, Carol? Ela participou de uma oficina que eu facilitei, a coragem de contar histórias. Então, para mim é uma alegria imensa poder estar fazendo uma live aqui com ela. Então, deixa eu bater aqui na porta de Carol para ver se ela abre a porta pra gente. Oi de casa, Carol! Oiê! Ei, chegou! Boa noite, Carol. Cheguei! Boa noite, Ju, tudo bom? Tudo bem? E com você? Tô bem também. Corrida, né? Essa coisa como tu falou, meu Deus, mãe! Aí eu, oh meu Deus! Mas nesse desafio, né? Que eu acredito, cada missão que nos é dada. Verdade, Carol. Como que tá a Gal agora? Tá dormindo? Não, ela Tá tá com a com... minha tia. Sim. Ela adora ficar acordada, né? Então, assim, nem se preocupe, isso aí já tá resolvido. Ah, Carol. Carol, deixa eu te agradecer por ter vindo, tá? Muito obrigada por ter aceitado o convite dessa conversa, né? Muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que... Eu sei não, né? Eu imagino que tempo de mãe é muito corrido e é precioso, né? Cada minutinho, cada tempo. E obrigada por estar aqui disposta a partilhar sua experiência com o pessoal que está por aqui acompanhando a gente. Eu queria começar, Carol, te perguntando sobre o seu nome. Qual que é a história? Queria começar com uma história, né? Ouvindo uma história tua.
Qual que é a história do teu nome, da É, Carol Caracol? a gente fez o mesmo curso, né, Ju, de contadores de história, né, lá do Zumbaiá. E tinha Sim, essa coisa de criar um nome, de ter um nome, de você sentir o chamado para o nome. E eu ficava, meu Deus do céu, todo mundo já meio que definindo o seu. E eu ficava nessa, assim, eu gosto muito dessa coisa da criança, como você meio que já me apresentou, né? E aí eu fiquei pensando assim, que criança adora uma rima, adora inventar umas coisas assim, né? Aí eu fiquei, e olha que tipo, caracol, nem, tipo, nem acho bonito, nem é um bicho que, sabe, um caramujo, nada disso me atrai, mas eu fiquei nessa assim pela rima, né? A partir do som. E aí eu fiquei pensando também, né, nessa coisa do que Érica, nossa amiga Érica, retratou tão bem, né, de Ludovico, que tira as coisas da casa. E aí eu fiquei Érica pensando Montenegro. isso. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, né? Do você ser casa, você ser você em qualquer lugar. E aí, com a rima, eu achei que casava bastante com quem eu sou, com o que eu acredito. Aí eu peguei e disse, não, tem que ser, tá vindo esse. Eu só pensava nisso, para rimar. Disse, não, tem que ser, tem um porquê de ser, e eu tô Uhum. sentindo que tem. E aí eu comecei a utilizar esse nome para mim. Que bonito, cara. Bonita a história desse nome. E tem muito isso, né? Nesse percurso de contar histórias, às vezes a gente tem que confiar mesmo na intuição, né? E caminhar com ela, né? Sem muita explicação, sem muito porquê, né? E confiar mesmo nesse movimento que vem de dentro, né? De dentro para fora. É. Bonito, bonita história. Gente, quem está chegando agora, eu estou entrevistando Carol Caracol. Ela está contando aqui o percurso dela para contar histórias. E justamente essa pergunta que eu quero te fazer agora, Carol. Como foi que você começou a contar histórias? Como foi que foi assim, você decidiu, agora eu quero contar histórias? Ou foi uma coisa que foi chegando devagarzinho, assim? Como foi que você entrou para as histórias e as histórias entraram para a sua vida? Eu sempre imaginei que as histórias elas estavam atreladas ao meu lado brincante, né, em primeiro lugar, porque eu já era recreadora. Então, eu comecei a visualizar o curso de contação de histórias, as histórias e tudo que elas podem trazer como um plus, como um diferencial no meu eu recreadora, no meu eu brincante. E aí eu comecei assim, pensando realmente em um curso de aperfeiçoamento, né, de melhorar, de fazer, de ser um destaque de certa forma, ter esse curso de referência, né, porque para nós o Zumbaiá é referência em contação de histórias. E aí eu pensei primeiramente nisso. Ao embarcar nessa viagem assim linda, né, nessa coxa que a gente foi tecendo do primeiro dia de aula até o final, eu fui vendo essa coisa, que assim como a gente é atraído pelas histórias, eu fui me deixando ser ainda mais atraída pelo curso em si. Então não era mais algo que era só profissional, sabe? Eu até digo que todo mundo que trabalhe com criança ou que seja um admirador da criança, da infância, eu acho que deveria mergulhar um pouco nessa coisa das histórias, né? E aí estar no Zumbaiá, porque eu acreditava muito nas dinâmicas, na forma como a gente chegava em determinado assunto. Era muito suave, era a gente muito lúdico também. Então, eu tirei muitas ideias para trabalhar com as crianças posteriormente, em colônias de férias, a partir disso. Então, primeiramente foi pensando no lado profissional e depois fui sendo arrematada mesmo, assim, sabe? De cada atividade, de cada pessoa, né? Porque eu conheci Ju de lá também, porque ela foi contar a história num dia. Então, foi um sábado e a gente recebia um convidado nos sábados e ela chegou desse jeito doce e com uma Oh, história incrível, muito bonita. E eu disse: não,
sabe? É possível. E aí tu falava da tua timidez desde lá. E era um dos meus grandes problemas, né? Que eu ficava pensando, ai meu Deus, será que vai dar? Será que eu vou realmente usar isso? Mas foi bem assim, sabe? Foi bem, de forma bem focada no profissional, em fazer um plus na minha carreira. E depois foi paixão mesmo, assim. Entendi, Carol. Você falou uma coisa, né? Só falar aqui para o pessoal, Zumbaiagem é um curso de formação que existe em Recife, em Pernambuco. E agora ele existe no Brasil inteiro, né? Porque agora se digitalizou o Zumbaiá. Por sinal, tá com inscrição aberta agora, nesse dia Isso. de hoje, né? 1 de julho, agora que a gente está fazendo a live, o Zumbaiá está com inscrição aberta para uma próxima formação. E é isso que Carol falou, né? A gente faz o Zumbaiá e sai, né, tomada por esse desejo de contar histórias, né? Porque é incrível a condução de Carol, de Antônio, né? Isso. Eles envolvem a gente completamente no contar histórias, faz a gente ver facetas que nunca tinha visto, né, Carol? Sim. E eu imagino, assim, o quanto que você bebeu, assim, né, pescou no Zumbaiá ideias para as suas brincadeiras, né? Com certeza. E principalmente como chegar em algumas temáticas, né? Como abordar algumas temáticas de maneira bem lúdica, né? Assim, com a criança. Então, para mim foi um presente assim ter o Zumbaiá, né? E uma conexão bonita também que você faz, né? Porque, assim, o contar histórias é também brincar, né? A gente Sim, também se entrega às histórias brincando, né? Pode olhar para o contar histórias como uma grande brincadeira também. é. E E você pensava isso, Carol, assim, que você se sentia tímida, você pensava, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Passava isso pela sua cabeça? Eu pensava em primeiro lugar, assim, eu não tô aqui para sair contadora de histórias. Eu tô aqui para ter esse plus no meu eu recreadora, né? Então eu ficava dizendo assim, eu não sou contadora, não vou ser contadora. Só que por isso que eu digo assim que isso foi tomando conta e o meu brincar, né, propriamente dito, o brincar, os jogos e as atividades nunca mais foram as mesmas, porque aí eu dava todo um contexto inicial. E aí eu fui relaxando. Quando eu me permiti brincar mais do que necessariamente eu estou ali na posição da contadora de histórias, eu acho que eu consegui assim, curtir mais, sabe? Porque eu sempre Sim, dizia assim, eu não me vejo sendo contratada para uma festa para eu só chegar e contar história, sabe? Tá, eu posso até ser chamada para contar uma história, mas saiba que no final vai ter alguma coisa, eu vou fazer um quiz, eu vou fazer um minigame, uma coisa, sabe? Algum desafio para poder atrelar, porque não seria eu se não tivesse a brincadeira em si, sabe? bacana, Carol. Isso tem muito a ver com a identidade, né? A nossa identidade contando histórias, né? E olha, quem Olha chegou por aí. Ai, aqui, olha quem chegou. ai. Carol, seja bem-vinda. A gente acabou de falar do Kumbaya, né? E esse é um percurso que a gente descobre muito, né? É provocada com muita amorosidade a descobrir que é o nosso perfil como contadora, né? Nossa identidade, né? Sim, E deixar ficar tranquila e não assumir algumas identidades de contadora de histórias que a gente vê por aí, que são muito normais, muito comuns por aí, e a gente assumir a nossa própria identidade, né? Os nossos espaços, a nossa forma, né? Com inclusive, muita. ui, Gil, desculpa, mas inclusive Pode isso que ser. tu falou, eu lembrei na hora, assim, de uma amiga minha que estava fazendo o curso e ela sofria, durante toda a formação, ela sofria porque ela ficava se comparando e dizendo assim, eu não consigo contar a história sem decorar, eu tenho que decorar, mas até ela decorar era um sofrimento. Então, e aí Carol, Antônio iam falando, né, sobre as possibilidades, sobre essa coisa do não se cobrar, não se comparar. E eu sempre dizia a ela,
conte do seu jeito. Relaxe, viva aquele momento. Parecia que eu estava também me dizendo isso, né? Porque você fica inseguro, assim, só de pensar que eu não seria mais a Carol recriadora, estava assumindo a Carol contadora de histórias, eu já ficava tendo crise de ansiedade, sabe, Ju? Assim, ficava com medo, com um pânicozinho, assim, e o que eu dizia a ela parecia que eu também estava me dizendo, assim, não vai se comparar, não se compara, cada pessoa, tem gente que vai usar um instrumento, tem gente que não vai usar nada e que vai falar e você vai ficar, sabe, assim, adorando assistir aquele momento, então, participar daquele momento, então, eu fui aos pouquinhos, né, e aí quando chegou na tua oficina, foi que eu senti que foi mais libertador também para mim, assim, porque eu acho que ali sabe quando você solta tudo assim, e diz quem é você, você já meio que tá nessa caminhada, né, de saber quem é você e ali você encontra um monte de pessoas que estão também querendo assumir que tem timidez e que é possível chegar lá. Você falou uma coisa, Carol, que realmente acontece, né? Às vezes a gente acha que, né, por exemplo, você falou, eu agora ficava, né, um pouco nervosa com esse nome, contadora de histórias, né? E isso aconteceu comigo também, né? Teve um tempo que eu não conseguia dizer que eu era contadora de histórias. Eu dizia assim, eu conto histórias, mas eu não dizia que eu era contadora, sabe? Porque existe, né? Tem uma hora que esse nome contadora de histórias tem uma responsabilidade grande por trás, né? E a Carol que Carol estava falando aqui, né, é Carol do Zumbaiá, para quem está chegando agora. Né? É a facilitadora, uma das facilitadoras do curso de formação do Zumbaiá, e ela fala muito isso, né, que você disse, todos nós somos contadores de histórias, né? A Sim, gente já nasce contador, e ao caminho da vida vai esquecendo algumas coisas, né? E a formação, no caso, é mais para a gente relembrar que é contador, contadora de histórias e resgatar, né? Aquelas algumas coisas que a gente foi perdendo, né? Ao longo da vida. sim. Bonito. Ô, Carol, então me conta uma coisa, assim, o que que você acha que foram os teus maiores desafios, assim, para contar histórias, assim? Quando você estava lá fazendo curso ou terminou o curso agora eu vou contar histórias. Essa questão da timidez, da exposição, qual que era Meu maior seu, desafio seu desafio? eram os adultos. Ju, se você me Sim, deixasse com criança, eu acho que eu já te disse isso, inclusive. Se você me deixasse com criança, eu não me incomodo se ela vai dizer, ah, que história chata. Aí eu vou convidar, eu vou chamar, vou dizer, então vem cá, que a gente agora vai terminar essa história juntos. E aí você você tem uma alma transforma. de criança. Sabe, assim, eu digo que eu não cresci, eu parei ali e adoro estar nessa posição. Mas os adultos, sabe? Eu acho que a gente vai crescendo e a gente vai ficando tão duro a ponto de você, sem perceber, podar, cortar, assim, machucar as pessoas, às vezes com o olhar mesmo, sabe? Então, eu me via na posição daquela pessoa que adoro estar com crianças, adoro contar a história, mas quando eu sentia um olhar de um adulto, então isso acabava comigo, sabe? Assim, o adulto em si me desestabilizava. Então, para mim era tranquilo. Cadê? O maior desafio era levar cachorro quente. Ah, Você levava cachorro quente nos encontros? era, porque, gente, é muito incrível. A gente no Zumbaiá tem um lanche coletivo. E eu fiquei, É. ai, gente, eu ia quase montar uma barraquinha de cachorro quente, porque eu levava cachorro quente. E era top, né? Eu comia só. É. E aí, Ai, Ju, era esse o meu problema, sabe? Além da timidez, me sentir julgada, sabe? O olhar do sim. adulto, porque a criança ela externa, ela diz na lata, aí você chama, ela diz, tia, eu não quero não, tia, então eu vou contar a história melhor que você, que a sua. Mas o adulto, eu digo que às vezes perdeu assim, sabe? Essa doçura, assim, do ser, do acalentar. E aí, num olhar,
Eu que já estava tão fragilizada com a minha timidez, senti assim, parecia uma foice. Então eu já dizia mesmo, não vou sair daqui para contar história, não quero contar história, não quero contar história. Até que foi um outro caminho, né? Verdade, Carol. Às vezes a gente, né, sente alguma crítica, né, alguma análise, algum julgamento em alguns olhares, né? Isso é verdade. E como você falou também, né, a gente vai são tantos desafios que a vida vai trazendo, assim, né, que alguns adultos, né, vão criando algumas cascas, assim, né, vão se enrijecendo, né, e vão se fechando mais para esse território do encantamento, da brincadeira, né, do contar Sim, histórias, né. Uma vez eu ouvi uma frase que alguém falou assim, que a gente vai se adulterando, né, vai ficando adulto e vai se adulterando, né, vai perdendo a nossa essência, né? Que a gente, todo mundo tem, né? Uma essência doce, uma essência encantada também, né? Uma essência ligada a esse mundo das histórias, né? Que é tão acolhedor. E sim. realmente, às vezes inibe muito um olhar do adulto, né? Mas e aí, Carol? Você sentia isso e aí, como é que era? Assim, você contava história e o que que acontecia quando tinha um adulto olhando para você e isso te intimidava? Você acha que isso interferia na tua contação? Como é que era? Sim, eu me sinto, como eu te disse, né? Era uma fase muito frágil para mim. Então eu estava ainda muito presa a esses olhares e encarava os olhares como olhares de julgamento, né? Então isso foi me afastando cada vez mais das histórias. E eu retomei mais essa coisa do contar histórias com o voluntariado, né? Então, em ações, em missões para o sertão, em aqui mesmo, através da Empreender Ler, isso foi me aproximando das histórias e fui conhecendo mais adultos encantados pelo universo do contar histórias, né? Então, eu só consegui me reaproximar com essa coisa do voluntariado, com um pouco dessa doação, e aí com essa coisa das pessoas aceitarem mesmo, estão ali abertas para. E aí foi que foi fluindo, sabe? Mas ainda hoje, o adulto, eu sei que vai ter adulto, eu já fico. Eu percebo, meu corpo ele já sinaliza que eu estou nervosa porque tem essa figura do adulto, né? Ainda é uma figura que para mim é muito forte, sabe? Sim, sim, te entendo. E você falou algo agora que eu me dei conta, né? É tão importante a gente estar junto, assim, de outros grupos que contam histórias, por exemplo, como o voluntariado, né? Você falou da Empreende Ler, é uma ONG que existe em Recife, de contar história, para contar histórias para crianças em situação de vulnerabilidade. Acho que é assim que a Empreende Ler se descreve, se eu Isso, não me engano, né? isso. E é tão importante, né, a gente estar junto com outros adultos que contam histórias também, para a gente ver que existe, né, essa doçura também nos adultos, né, essa abertura ao encantamento, essa abertura à magia do contar histórias, né. E mesmo que tenha, assim, algum adulto que esteja com a casca mais grossa, né, ali naquele momento, um olhar mais crítico, existem outros que são mais doces, né? E a gente pode até pensar, ó, esse aqui que está com a casca mais grossa, isso é uma casca, né? Tá me intimidando aqui um pouco, né? E é bacana reconhecer isso que você traz, né? Tu reconhecer que tudo bem, eu ainda me sinto nervosa, né? Sim. Com a presença do adulto, isso ainda me intimida. Isso é muito bacana porque essa é a conversa que a gente teve um tempo atrás, né? Que o vencer o medo ou a insegurança é justamente, né, admitir que ele existe, né, e dar um espaço para ele. E aí Não hoje eu me fugir. vejo, porque eu acho que eu sempre levei a contação de histórias e o meu eu recreadora muito
preso a essa Carol, né? Moleca, né? E aí foi uma outra coisa que a maternidade trouxe, foi essa quebra. E aí eu me vi meio que perdendo a minha identidade, porque eu fiquei pensando, poxa, eu sou mãe, e aí por diversos momentos eu fiquei perguntando assim, me perguntando, mas eu vou ser essa mãe brincalhona? Que mãe eu sou? Onde eu me encaixo? Essa figura da mãe que se faz. E aí eu vejo que na minha contação de história, eu também já tive um outro momento, né? Agora eu sou esse adulto. Imagina, eu chamo alguém para contar uma história quando o Gal estiver maiorzinha e eu preciso ter toda essa atenção de estar com esse olhar, né, mais acolhedor, de realmente dar espaço para que aquela pessoa que está ali chegando vá, porque às vezes a gente começa a história num nível, a gente está inseguro, tá com medo, tá com receio, mas depois você vai pegando um embalo. A gente nem sabe, algumas pessoas super disfarçam, mas às vezes a gente mesmo percebe que comecei tão inseguro. E depois você vai se apropriando quando vê, tá todo mundo envolvido. Então, eu me ver agora, né, na situação da pessoa que acolhe também. Que bonito. E isso que você falou é muito importante, né? Tá tudo bem começar a contar a história e tá nervosa, mas você consegue se entregar à história, né? Você consegue se entregar àquele momento e nessa tua entrega você convida as pessoas também para entrarem na história junto com você. E isso é muito importante, né? Sim. Isso, para mim, também é a superação do nervosismo, né? Tá tudo bem que eu esteja nervosa, né? Eu reconheço isso, dou um espaço para isso, mas eu também me entrego, não fico presa nisso e se entrega à história. Olha, quem chegou por aqui foi Nanda Lima. Nanda Lima vai ser entrevistada semana que vem, gente. Ela Eita! vai ser entrevistada por aqui também. Bonita, bonita partilha. Carol, Carol, deixa eu te perguntar, né? Teve algum dia assim que você foi contar histórias e tinha adultos e você achou, poxa, esse dia foi super legal, eu queria que esse dia se repetisse, assim. No dia da nossa formatura, Foi? porque na formatura sempre vão as famílias, né? E aí a gente lá no Compaz, né, que é um espaço que é cultural, é social, esportivo, todo que tem, né, na Prefeitura do Recife e tal. Aí a minha formatura foi lá. E aí tinha a minha família que, tipo, nunca tinha me visto contar a história, né? Já foi um desafio. Porque o curso do Zumbaiá, ele é relativamente extenso, né? Que eu digo assim, gente, é quase É. uma pós. Então, assim, a gente curte muito, a gente aprende muito, e aí as nossas famílias começam a dizer assim, poxa, mas a pessoa tá, né, uma vez a cada mês está ali inserida, né, aquela vivência, aquele mundo assim. Então, e aí tem as atividades, né, que aí você às vezes sai de casa lotado de coisa porque você vai apresentar a sua atividade. Então, eu ficava pensando nisso, né? No dia da formatura, vai ser só adulto. Como é que vai ser? Tipo, é meu karma. Eu fiquei pensando, é meu Você karma. pensava isso antes? Antes da apresentação em si, você estava pensando nisso, Pensava, preocupada com pensava. isso? E aí eu acho que foi o que me conduziu para na contação de história, que foi ótimo, porque lá ou se formaram duplas ou trios para contar, né? E para mim foi ótimo ter uma dupla. E aí a dupla é Lu, que também tem essa coisa na palhaçaria, e a gente tem uma energia muito parecida. Então, a história que a gente escolheu, né, que foi a perna cabeluda, então eu acho que a gente foi usando artifícios para, tipo, para mim, eu fui me somando à Lu, porque eu fui meio que, não sei, vou, não vou, vou, não vou. Ela, vamos, Carol, perna cabeluda. Eu, caramba, seria massa mesmo, né? Eu, vamos, aí eu, não sei se eu vou conseguir, mas essa coisa que a história a gente já foi levando para um lado de humor, para um lado de encenar mesmo, assim, fazer os movimentos. Então, eu acho que eu fui meio que encontrando estratégias
para superar esse desespero que era ter numa sala um monte de adulto, né? Que era o meu karma. Ah, você diria que a sua estratégia, então, é essa partilha da história com alguém? Naquele momento foi isso. Naquele Saber que tinha momento, alguém ali com você. naquele momento foi isso, e para sempre eu notei que eu encontrar histórias que realmente conversem comigo. Carol, você nunca vai contar uma história triste ou uma história como se fosse um drama ou, por exemplo, eu noto que eu não tenho a memória para o cordel, sabe? A rima, o Sim. ritmo. Isso aí é algo meu que eu acho que eu precisaria passar uma oficina aí bem longa para eu pegar. Então, essa coisa do cordel, por exemplo, eu não consigo. Eu gosto da rima, eu gosto da brincadeira, mas é uma literatura muito que você precisa estar muito afiado. E aí eu já procuro livros que eu possa dar uma entonação, que eu possa fazer um jeito, um trejeito, sabe? Então, Ju, eu fui nesse dia do que tinham só os adultos, foi realmente partilhar, né? Partilhar e também procurar uma história que conversasse comigo, com essa coisa de Uhum. fazer mais gestos, símbolos, tudo isso. Olha que veio aqui para você. Já disse que te amo hoje. Ah, e você trouxe algo bem importante, né, Carol, para quem conta histórias, que é ter a história escolhida para contar como apoio, né? Porque às vezes a gente escolhe uma história porque é o tema de agora, ou é uma história que está na moda, ou é o que estão pedindo, e às vezes não é uma história que tem a ver com o nosso perfil daquele momento, né, que não ajuda a gente. Então, isso que você trouxe é super importante, né? Buscar histórias que favoreçam seu próprio perfil de contadora de histórias. É Isso, bacana isso. e no caso já quando eu fui para mais para o voluntariado, eu comecei a perguntar como eram as crianças, para que eu também Hum, encontrasse um meio termo entre as histórias que conversam comigo e histórias que favorecessem as crianças. Ah, é um grupo que já está acostumado, é um grupo que não, é um grupo que tem muita energia, então eu preciso jogar mesmo assim com todas as ferramentas lúdicas, de brincadeiras, sensoriais, tudo que eu puder colocar então a mais dentro da história, assim como um plus. Então eu comecei a perguntar mais quem era aquele público, né, ouvinte, assim, coisas que às vezes alguém acha que não vai contar, não é importante, e você pega, deixa para é justamente essa coisinha que você pode chamar a atenção, né, daquele público. Então, eu comecei a sondar também, assim, características daqueles grupos e tal. importante isso também, né? Porque a gente não conta a história sozinha, né? A história é construída ali entre quem está contando e quem está ouvindo, né? Então, bacana a gente saber o que que interessa ao público também, né? A plateia, as crianças que estão ali ouvindo. Isso é bem Sim. importante. Carol, você falou, eu não sei se todo mundo que está aqui é de Recife, né? Mas também, para alguém que for assistir depois, explica um pouquinho o que é a perna cabeluda que você falou, que eu acho que nem todo mundo vai saber o que que é. Gente, algumas pessoas vão dizer que ela nunca existiu. Outras vão defender, ó, que a perna cabeluda existia. É uma lenda urbana, né? Se diz como lenda urbana. Tem uma história, sabe, no Recife bem antigo, que essa perna assombrava as ruas do Recife. E aí teve uma noite, por exemplo, que ela pregava piada, pregava todo mundo assim, ó. Ela batia, também ela batia. Não acho que ela só era boazinha e fazia coisa engraçada, não. Se você duvidasse mesmo dela, ela batia, era gente chorando, era gente tremendo com medo da perna cabeluda. E a perna cabeluda é a história, ó, que ela estava circulando o Recife. Então, é uma lenda urbana que justamente fala, né? Porque a gente tem várias lendas aqui em Recife, por exemplo, e aí tem paredada.
acho que é da Rua Nova, não Da lembro qual Rua é, da Nova, Rua a emparedada Nova. da Rua Nova. Então, são vários contos, né, que falam sobre essas lendas. Olha aí, Vasti, por exemplo, ela Ah, é turismóloga e ela é escritora. Ela escreveu um livro, eu tenho um livro dela também. Olha aí, ó. Recife é a capital do mal assombrado, do mal do Mal assombro. Assombro. Então, Tem a assim, loura do banheiro, né? A velha do banheiro. isso, O rio então, Capibaribe. essa coisa da perna, por exemplo, no texto, na história que eu peguei, você fica. No final, eu dava a deixa assim: a perna é uma perna ou a perna é uma pessoa? Sabe? Então, assim, não sei. Cada um, quem viu, viu. Então, a gente tem que saber, sondar mais. Mas sei que ela botava terror aqui em Recife. Botava, gente, botava. Esse livro tem muita história de mal assombro, muita história de terror, né? Tem uma série de livros sobre os mal assombros de Recife também, né? Sim. Muito E bacana, tem muito, até, muito. tinha um projeto, né, era Ju, que era o Recife Mal Assombrado, que Sim, eram tinha um passeios, projeto né? de passeio, é. Eu era doida pra ir, nunca conseguia, nunca batia a agenda de eu conseguir ir. Você já foi alguma vez para esse Não, nunca passeio? fui também. E aí é um plus, né? É vários atores interpretando essas lendas, né? Fazendo, trazendo a história que virou livro e que ficou na narrativa, né? Oral aí, as pessoas só contando, fizeram as encenações. Então eu acho que é bem interessante. Olha aí, ó, é ótimo. Ah, Mísia, seja bem-vinda, Mísia. Ju, que Ó, também cada chegou por susto. aqui. Ah, cada susto um maior do que o outro, né? Ô, Carol, então, me fala uma coisa. Você já passou, esse foi um dia super bom para você, mas já teve algum dia que você foi contar histórias e, assim, não foi um dia muito legal, que você pensou assim, poxa, eu não queria nunca mais que acontecesse, assim, ou se saiu, às vezes a gente sai, né, não se sentindo tão bem, né? Já aconteceu É, isso com você? já, eu lembro que no Zumbaiá, né, que Carol, ela falava dessa questão da energia. Há uma grande diferença entre a Carol contadora e a Carol recreadora. E, infelizmente, muitas empresas não conseguem distinguir isso. Querem que eu vá para um evento, comece como a recreadora, e que depois eu simplesmente ou eu coloque um adereço ou que eu vá contar a história. E aí eu sempre disse não. Por muitas vezes fui incompreendida e me tiravam do evento porque achavam que era má vontade. E na verdade, má vontade, e na verdade não era, né? Até eu entender que são energias diferentes, eu foi na luta, foi no dia a dia. E uma vez eu fui contar a história e eu notei que eu não estava na energia daquela história, na energia das Sim, crianças. Então, assim, era como se eu não conseguisse de forma nenhuma prender a atenção delas, sabe? E isso foi cada vez mais, ao invés de eu ficar instigada em chegar nas crianças, né, e aumentar e tentar fazer de tudo para chamar atenção, eu fui caindo. Então a história foi caindo junto comigo. E aí quando terminou, ainda acabou que todas as histórias que eu escolhi para contar, todas as crianças já tinham ouvido. Então, cada vez que elas diziam, ah, eu já ouvi. Não, tia, não é assim. Eu não estava conseguindo, talvez por essa falta de energia, eu não consegui trazer para a criança dizer, então vem cá, chega aqui comigo, porque tu vai ser contador de história igual a mim hoje. E aí fazer a criança contar do jeito dela e eu contar do meu e a gente fazer meio que uma disputa. Qual a história mais legal? O que é que você mudaria na história, sabe? Coisas assim do improviso, né? E eu não consegui nesse dia, então eu saí arrasada, sabe? Fiquei até me perguntando se era uma fase ou se eu já não estava mais naquele, né? Naquela vontade, se era alguma coisa sim, maior que estava me afetando no contar histórias. Então, foi bem assim para ser avaliado. Passei um bom tempo, né, de molho, me coloquei de molho para que eu pudesse ir sentindo. sim. E você falou
você falou sobre isso, né? Que você não estava na energia no dia. O ideal era, o ideal, no mundo ideal, era que a gente fosse contar histórias nos dias que a gente está na energia, né? De contar histórias, né? Porque as histórias pedem, né? Uma energia mais sutil da gente, uma energia mais acolhedora, né? Uma energia mais amorosa também, né? Sim. Mais alegre, dinâmica por vezes também. E nem sempre a gente está nessa energia e às vezes a gente assume compromissos, né, com contar histórias que a gente não pode desfazer porque a nossa energia não está no mesmo clima das histórias, né? E que bom que você entendeu isso, né, para, assim, tá ok, não foi um dia legal, né, não foi um dia bom, não foi um dia que eu não me senti bem, mas tá tudo bem não se sentir bem de vez em quando, né? É importante ter Sim. esse discernimento para a gente não ficar pensando, poxa, eu não sou uma boa contadora de histórias, né? Eu não conto bem histórias. Por conta de, às vezes, uma experiência que não foi legal, porque a gente não estava na mesma energia, né? É muito bacana esse teu discernimento. Olha só que veio para você aqui, né? A Vasti trouxe, né? Que você é uma ótima profissional, tanto na contação quanto no recrear, é mestre em ambos. Que Ai, meu lindo. Deus, gratidão, meu Deus. Ah, ó, Jusce tá por aqui também. Boa noite, Jusce. E, Carol, deixa eu perguntar para você. Em, foi de outubro para novembro do ano passado, né? Você participou da oficina A Coragem de Contar Histórias. Você, outras meninas que estão por aqui também, Jusce participou também, né? Tem outras pessoas que participaram da segunda oficina, como Mísia. E eu queria te perguntar, Carol, como que foi essa oficina para você? O que foi que mudou para você depois dessa oficina? Ju, em primeiro lugar, eu digo que tu é uma criação também, assim, muito incrível. Assim como o Zumbaiá, eu notei que a forma como você trabalha a condução da sua oficina é muito, muito incrível. Tem essa mesma ludicidade, o chegar com cuidado, né? Então, quando eu vi, eu já fiquei aperreada, te aperreando no WhatsApp. E aí você falou sobre que a gente precisaria conversar. Por quê? Porque não era só o contar a história, não era só falar sobre essa coisa da timidez ou chegar a dar um passo a mais. Porque quando a gente olha novamente para isso, a gente também está avançando casas, né? Eu acredito que a gente está tratando essa coisa da timidez em si. E aí Ju falou que ia mexer em coisas que eu estava gestante, que talvez fosse bom eu ver. E eu disse a ela, disse, é o meu momento, eu preciso olhar. E, menina, eu ando com o meu caderninho da oficina aqui comigo Ah, que sempre. linda! E eu lembro que a gente falou sobre a constelação, eu lembro que você falou sobre vários fatores, e na condução da oficina, eu vi justamente isso, essa coisa do respeito, de você se respeitar, de saber que é normal se sentir, né, se sentir inseguro, que ter medo, muitas vezes, a timidez que faz parte. E aí, como a gente girar essa chavinha, né? O que é que a gente pode olhar? Como é que a gente pode se fortalecer para passar por esse obstáculo? E aí eu vi tantas pessoas, né, que relatam também ter essa timidez. E eu acho que desde a primeira vez que eu te vi e vi você falar sobre essa coisa da timidez, como era para você, eu acho que humanizou, sabe? Não era mais, eu não via só Ju como a contadora de história, aquela que foi lá no curso, poxa, então ela já trabalha com isso, você trocou, né, toda uma profissão, a questão profissional toda, e mergulhou de cabeça nesse universo. Então, eu fiquei pensando, poxa, que mulher corajosa e tal. E aí, quando você falou, eu senti assim, poxa, tá aqui do meu lado, me dando um abraço, né? Reconhecendo que tem suas limitações, e aí você consegue se ver olho no olho
com a outra profissional, né? Com outra pessoa e ver que é possível. Porque você está vencendo, você vence todo dia que está tentando. E aí eu fiquei pensando, né? Eu vou também, porque todo dia que eu avançar, eu estou ganhando. É um olhar que eu estou desenvolvendo, somente de acolhimento comigo. Então, a oficina, ela trouxe muito isso, sabe? Carol, olha para você, eu precisava olhar para mim, né? Olha bem o que é que já marcou, o que é que tem para ser curado, e aí ir pegando força nas histórias, porque isso só soma, né? Na verdade, fortalece. Então, eu fui me jogando. Olha, ô Jussi, meu Deus, obrigada. A Eu não gente tô tenta ser conseguindo ver os leve, né? comentários. Ela falou que era Ah, agora. bom ver vocês. Aí ela falou leveza. Eu disse, meu Deus, a gente tenta ser um pouquinho leve, né? E É nessa coisa verdade, de se apoderar é das verdade. histórias, né, Ju? Que eu acho que as histórias trazem um pouco isso, assim, da leveza, né? Da leveza, E você trouxe algo assim também, né? Que a gente vê o contador ali. É claro que quando a gente quer contar histórias, a gente quer fazer uma contação muito bonita, né? A gente quer se entregar, quer que o público todo esteja, quer envolver todo o público, né? Mas existe algo por trás dessa contação, né? Existe uma pessoa atrás desse contador que está ali se expondo, né? E às vezes atrás desse contador que está ali, dessa contadora que está ali se expondo, tem algumas vulnerabilidades, sim, né? E é importante a gente entender isso, para a gente não achar que a gente não pode contar histórias por conta desses sentimentos que existem, né? Fazem parte. Nem sempre a gente percebe, né? Na hora que alguém está contando uma história, ou que abre uma live, a gente percebe que existe, mas é normal, é como você falou, é humanizar isso. E eu lembro, Carol, tá chegando uma pergunta aqui para você, eu já vou te trazer, mas eu queria te fazer uma outra pergunta antes. Eu lembro que logo depois que a oficina terminou, você recebeu um convite para contar histórias virtualmente, não foi? E aí você me Foi. mandou uma mensagem e tudo mais. Quando você foi contar histórias depois da oficina, né, nesse ambiente virtual, você você sente que alguma coisa assim foi diferente, mudou na sua percepção depois da oficina, nesse contar histórias? Mudou porque eu sempre fiquei. A minha timidez estava. Eu jogava tudo isso também no tempo. Eu ficava, como é que eu vou segurar, prender a atenção das pessoas? Eu tenho tantos minutos, minha história vai terminar em 5 minutos, 10 minutos. O que é que eu faço? Meu Deus, eu ficava nessa coisa, presa ao tempo. Isso ia me corroendo, me corroendo. Então, quando eu recebi esse convite, em primeiro lugar, eu acho que eu já estava mais tranquila para estudar também a história, me apoderar da história. E esse pós, assim, o que fazer? Não era mais um desespero. Eu encarava Sim, como, calma, você pode fazer isso, você pode puxar uma brincadeira, você pode perguntar se as pessoas, né, algum elemento, alguma coisa da história que você possa utilizar numa dinâmica, alguma coisa assim. Então eu fui meio que trazendo desdobramentos de como aproveitar a história em si, caso não desse tempo, que aí o tempo já não era mais um desespero para mim, sabe? Foi a primeira coisa que eu notei. A timidez continuou, fiquei assim ainda tímida, mas eu utilizei dessa ferramenta de depois, vamos desenvolver o depois e deixar a gostosura do contar a história vir. sim. Seguir o fluxo, né? Se entregar em confiança também. Eu confesso que isso também acontecia muito comigo, de estar preocupada no tempo, no que eu ia levar, no que eu ia fazer. E aí teve um momento, assim, que a chave mudou, sabe? E tudo bem, eu não preciso saber de tudo agora, eu posso me planejar, posso me programar e confiar no fluxo, né? Que as ideias também vão vir, né? E às vezes a gente planeja uma coisa e o momento pede outra coisa, né, pra Sim, gente. E também pede dessa confiança e entrega, né, pro fluxo, né. Tem a ver muito sim. com presença.
por estar presente também. Eu posso te fazer pergunta agora, Carol, ou eu faço no final? Pode Porque ainda tem fazer, outras coisas. se quiser. Chegando aqui. Acho que você falou um pouquinho disso, né? Mas Nanda está perguntando como você se vê como contadora de histórias antes e depois da maternidade. Nanda também é mãe, né? Mãe de duas Marias. É, eu, eu percebo, Nanda, que eu abracei ainda mais a história, sabe? E olho com ainda muito mais respeito, né, para aquela família, para aquela pessoa que vai receber a história. Eu acho que trouxe essa atenção a mais, assim, e também na mensagem que essa história vai deixar, né? Não que eu procure como um exemplo uma fábula que dê no final algo bem às claras, né, de deixar uma lição, mas eu gosto de histórias. Hoje eu me atento mais a histórias, me chama mais a atenção histórias que deixem algo assim, mesmo que sutil, sabe? Uma mensagem bem legal, assim, mais de amor, compreensão, aceitação, de autoaceitação, principalmente. As histórias sempre trazem, né? Algum colo pra gente. Nanda, comenta aqui com a gente também, né? Eu sei que a gente vai ter uma entrevista semana que vem, mas se você quiser comentar aqui também como é para você se contar antes e depois da maternidade, né? Que é justamente o que eu falei, né? Eu sentia tanto essa coisa do brincar, então todas as histórias eu fazia num tom mais pro cômico, sabe assim? Sim, E aí agora eu peguei histórias mais que deixam uma mensagem que sejam bem sim. mais cheias de detalhe, assim, eu noto, sabe? Tem me atraído mais. Uma nova Carol também está nascendo, né? Com o nascimento de É, Gal. sim, E as histórias pedem isso, né? Pedem você na história. Você como você é hoje, né? exatamente, Bonito, Ju. bonito, Carol. Carol, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Você conversa com seus botões, Carol. Eita, eu converso, inclusive, Conversa com seus botões. Deixa eu te converso. falar uma coisa. Geralmente, Carol, quando a gente vai contar histórias, vai se apresentar, né? E a gente fica nervosa, fica insegura, né? Ou quando a gente é tímida, né? A gente costuma conversar muito com o botão, mas é uma conversa assim, tagarela, sabe? Os botões falam, mas falam tanto que às vezes a gente nem consegue prestar atenção no que esses botões estão falando, de tanto que eles falam. E às vezes eles falam algumas coisas que não ajudam a gente, né? Falam umas coisas assim, mas será que eu vou dar conta do tempo? Será que vai ter adulto olhando para mim? Como será que eu vou começar a história? Será que eu vou conseguir envolver as pessoas? Mas eu não sou boa bastante. Mas eles falam assim, vão pipocando assim, de tanta conversa. E eu queria te perguntar, Carol, queria que você imaginasse que você é um botão de uma pessoa que vai contar a história. E ela tá com todos os botões lá tagarelas. Estão lá tudo gritando com ela. Mas você é um botão que vai falar mais devagarzinho com ela, né? E vai deixar uma mensagem assim para ela que está nervosa, né? Que se sente insegura, que sente algum medo para contar a história. Se você fosse esse botão que conversa mais devagarzinho, né? Que não fica gritando, que sussurra, o que você diria para essa pessoa, Carol? Que com certeza a história já está dentro dela. É só ela se deixar, né? Se deixar vir, se permitir que essa história venha, que não tem para que estar assim angustiada, que silencie os outros botões e que foque só no que ela quer entregar, amor através da história. Que ali tem muita gente querendo receber esse amor através dessa história e com certeza ela vai conseguir transmitir.
Que lindo. Eu quero essa conversa desse botão para mim, Carol. Você trouxe um botão que eu te pedi? Posso Conseguiu pegar o trazer? botão? Tá aqui perto. Vou Por correr para favor, pegar pega lá. rapidinho. Pega lá. Gente, a conversa, né? Sugestão de conversa de botão que Carol trouxe, ela vai vir aqui para esse bastidor e vai ficar aqui gravadinha. Ela vai me passar um botão por aqui, aproxima ele da tela, Carol, e eu vou pegar ele do lado de cá. Vai Tá. aproximando. Isso, aproxima mais. Espera aí que eu tô pegando por aqui. Ai, Cuida, pega aí, segura, pega. segura, senão ele Ai, vai cair. Ei, pega, peguei, pega. peguei, 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 Pegou. peguei, peguei. E Ai. olha, a mágica das redes sociais mudou o botão de cor e diminuiu de Nossa, tamanho. gostei, vice, gostei dessa mágica aí. Ah, e ó, eu vou pregar ele aqui, porque eu quero que essa conversa fique aqui gravada, fique Ai, registrada. que lindo. E que eu sempre que eu olhar para esse bastidor, eu vou olhar para esse botão aqui e vou lembrar que foi a mensagem de Carol. Eita, só não posso me furar. E, Carol, só enquanto eu prego aqui, gente, rapidinho, eu prometo que vai ser rápido. Eu estava pesquisando sobre por que, né, que chamam conversa com botões e tudo mais, e tem algumas possíveis explicações, né? Uma explicação que dizem é que antigamente as roupas, elas tinham tanto botão, mas tanto botão que toda vez que alguém ia trocar de roupa, se vestir ou tirar a roupa, demorava tanto que a pessoa começava a conversar, né, consigo mesma, né? E daí ficou esse nome. É uma possível origem, né, desse nome conversa com botões. E daí acontece, né, que a modernidade foi chegando e as roupas foram perdendo os botões e a gente foi deixando também de conversar, né, pelo menos de ter uma conversa mais consciente, né, mais presente e mais sadia com eles. E às vezes eles ficam assim, tudo tagarela, falando que não deve. Por isso que Ai, eu que deixei essa lindo. mensagem aqui, desse seu botão lindo aqui, gravado. Obrigada, Ai, Carol. Ju, que lindo, adorei. Gente, isso Ó, aí já tá já é uma dica, ó. Já pregadinho, é uma dica para você utilizar, ó. A dica da Ju, já você utilizar no. tá arrematado, depois eu corto aqui a linha direitinho. E, Carol, eu quero perguntar se você quer, né, botão, conversa com botão, já está gravada, registrada no bastidor. Queria saber se você quer compartilhar alguma leitura, alguma história ou alguma frase aqui com a gente hoje. Ju, você que trouxe essa história, essa frase, quer dizer, para mim. Esse botão deu uma fortalecida, viu, na minha roupa e foi na tua oficina. Tem assim, irei fazer algo com o que me aconteceu. Seja o que for que tenha me acontecido, tomo como uma fonte de força. De Bert Hellinger. Tu que sabe aí dizer com sotaque, sem sotaque. E eu achei incrível, assim, eu acho que veio justamente nesse objetivo, né, de que a gente está trazendo essas histórias, que a gente tem as nossas próprias histórias, né? Inclusive, elas influenciam no nosso contar, mas elas dizem sobre quem nós somos, né? Então, eu achei linda essa frase quando tu trouxe na oficina. E cadê? Jussi tá falando aqui, né? Os filhos dos contadores de histórias crescem cheios de histórias aquecidas no coração. Ai, Ah, sim. E Lucy isso, por também é exemplo, que mãe. Jussi colocou, eu me questionava muito, né, na gestação, porque eu achava que eu ia ser o tipo de mãe que conversa com a barriga, que ia contar histórias para a barriga. E aí eu me cobrei muito em ser a contadora de histórias, também nesse período da gestação. E, na verdade, eu estava gestando outras coisas, outras questões, que na oficina muitas vieram, né? E aí essa frase mesmo, ela me deixou
É justamente isso, sabe? Assim, essa força que a gente tem todo dia, essa força que a gente traz na história. Cada história tem sua força, cada história tem um toque, ela chega de uma forma, né? Então, para mim, não tem nada mais sagrado que as histórias. Elas ensinam, elas curam, elas aliviam, sabe? Elas saram, elas fazem tudo, elas nos deixam rir. E eu acho que é isso, a leveza que elas, a força e a leveza que elas trazem. Que bonito, Carol. E você falou da maternidade aqui, né? E você traz um olhar tão bonito para a maternidade, assim, né? Tão real, humano e bonito. Eu não sou mãe, mas eu sei o quanto que existe, né, de cobrança na cabeça das mulheres por uma maternidade ideal, né? Ideal, entre aspas, né? Porque a ideal é a que existe, né? A perfeição existe na imperfeição. Então, você traz muito essa questão, né, nas suas partilhas, nos seus posts, sobre uma maternidade humanizada, né, próxima do real. Às vezes, a mulher pode idealizar quando eu estiver esperando o bebê, eu vou contar histórias e tudo mais, né, vou conversar com ele dentro da barriga, né, mas é uma imagem um tanto idealizada, né? É um ideal de, de identidade também. E falando dessa coisa da maternidade, Ju, eu tenho um livro que, né, numa das dinâmicas do Zumbaiá, eu lutei para conseguir, é A Mãe d'Água, é uma lenda do mar. Hum, Eu acho lindo, eu me apaixonei pela capa, eu tenho problemas com é capas. linda. Então, eu achei a coisa mais linda esse livro, de Lenice Podemos Gomes. assumir que compramos livro pela capa. Compramos livro Sim, pela capa. sim, sim. Algumas histórias nos cativam de primeira, outras em outros momentos, não é mesmo? E aí, nesse livro, fala justamente sobre. Tem os pais, né, dessa princesa aqui, da Mãe d'Água, que é a Rainha Fada, e ela é filha do Rei Lua, os dois. E eu acho lindo porque quando eles vão apresentar a filha diante de todo o salão, né, toda a realeza, eles entregam para ela uma coroa de fitas. A coroa dela é uma coroa de fitas. E ela se casa, ela tem o filho, e a mãe d'água achou que tinha sido separada do filho para sempre, por isso que ela entrou no mar. E eu acho a história muito linda, sabe? Muito cheia de detalhes que dá para um contador se apropriar e trazer. Então, eu ela gritou ainda mais com a maternidade, sabe? Essa história, esse livro ainda ganhou ainda mais um cantinho especial no meu coração, na minha prateleira. E aí eu deixo para vocês a curiosidade, quem sabe um outro dia, né, Jo? Eu venho só para contar ela, a Mãe d'Água. Olha, gostei, gostei dessa Olha a ideia. coragem. A coragem de contar histórias. Que lindo, Carol. De quem que é esse livro? Lenice Gomes. E as Hum, ilustrações, Graça Lima. Ó, que lindo, não conhecia. é Olha, lindo, gente, lindo, lindo. lindo, lindo, Carol. E que bonito, né? Você se identificar nessa entrega desse livro. Eu estou tentando ver os comentários, aí às vezes eu me perco aqui, mexo em algum botão e fico com receio de encerrar a live. E as meninas trouxeram aqui algumas partilhas, né? Sobre a maternidade, como você, Jussi, trouxe. Nanda também trouxe uma partilha. Estou tentando achar para ler. É que a maternidade em si, ela traz essa coisa, né? Essa quebra, essa procura, quem eu sou, a minha essência, ela existe, não existe, já mudou, muda ou não muda. E eu acho que, não jogando como um diferencial entre mulheres e homens, não. É só um marco, como para os homens tem vários outros marcos. Eu noto que eu tive algumas marcas assim de mudanças
de configurações de histórias mesmo, sabe? Gosto mais dessas agora, né? De deixar mais uma mensagem, assim, sabe? Que deixe algo sutil. Mas amo ainda, acho que eu posso criar como a perna cabeluda, né? Tudo isso eu acho que, e acho que envolve crianças, brincar, aldeia, adoro essa coisa da comunidade também. Então, assim, eu acho que a gente vai mudando também a nosso estilo, né? No decorrer da caminhada. Sim, a gente vai mudando, a gente vai mudando, a nossa identidade vai mudando, né? É, A gente vai se descobrindo mais nesse caminhado contar histórias, né? Vai descobrindo facilidades, preferências, né? Ou vai descobrindo novos, né? Novos territórios que a gente não conhecia antes. sim. E, e é exatamente isso que você fala, né? A contação de histórias pede você por inteira, né? Não é uma atriz que está ali contando histórias, é Carol que está contando histórias. Então, se a identidade de Carol está passando por alguma mudança, né? O contar de Carol também vai passar por essa, vai receber essa mudança, porque É, é Carol que está ali, de verdade. Que sim. bonito, Carol. Que bonita conversa. E, Carol, quem for assistir depois e quiser te seguir, como é que te encontra, né? Quem está aqui pode ver o seu perfil, mas como é que as pessoas podem te encontrar? E eu queria saber quem que está tendo hoje o privilégio de te ouvir contar histórias, se é Gal, se tem algum outro lugar, algum outro espaço onde você tem contado normalmente. Gal, ela sempre vai ouvir várias coisas, gente. Ela é um dos meus botões, né? Assim, o meu botão mais fiel é ela, com quem eu primeiro converso e depois eu também trabalho, né, no Sesc Pernambuco. Eu faço parte da equipe de lazer do Sesc Pernambuco. Então, eu conto muita história para os grupos, né? Sejam idosos, jovens, crianças. Sempre que me chamam, mesmo sendo de uma unidade específica, mas a gente faz parceria com todo mundo, né? Conta história, eu entro nas salas das pessoas virtuais, e aí essa coisa do virtual aproximou nesse sentido, né? De permitir que eu esteja, por exemplo, num Sesc Bodocó, um Sesc Sim, Garanhuns. Então, as salas que eu vou entrando, eu vou contando história, eu vou fazendo brincadeiras, faço um mix, um pouco de cada. E aí são esses lugares, né? Até a gente voltar para as nossas atividades mesmo do presencial, né? Por exemplo, com os voluntariados, que eu também vou para o sertão contar história. Então, é um outro olhar, então, de acolhimento, um outro estilo também de história para sim, levar. Então, sim. eu vou navegando por esses mares aí. Que bacana, que legal, Carol. Deixa eu ver que chegou. Oi, peraí que eu para tudo que eu apertei algum botão. Não, ó, voltou. Ainda não me acostumei a tem alguma coisa aqui que eu não estou fazendo bem, que às vezes cobre tudo, mas voltou tudo ao normal. Eu fiquei aqui pensando, né? Eu acho que você, Ju, Nanda, podem trazer uma boa conversa, né, para a gente algum dia, né, entre as histórias e a maternidade, né, uma boa conversa sobre essa identidade contadora de histórias, essa identidade narrativa, e quanto que isso tem a ver com a maternidade também, influência com a maternidade. Eu acho que tem. Eu também já ouvi relatos assim de pessoas dizendo que passou a contar histórias depois que foi mãe, né? Passou a gostar dos livros depois que foi mãe. Então eu acho que vocês precisam, né, se combinar aí e trazer uma conversa pra gente sobre isso. Ai, Ó, com eu tô certeza. tô levantando a bola. Agora fica com vocês Meu aí. Deus, olha aí, ela querendo que a gente exercite, pessoal. Nossa timidez, tá vendo? Vamos botar, né?
Olha aí, Nanda já senti que Nanda Ó, topou, né? Nanda gostou, Jus botou umas carinhas com os coraçõezinhos Minha filha, também. tudo Eu, de eu, Nanda é dobrado, então ela topa tudo. Enquanto eu tô aqui assim, ó, ainda com sono, só com uma, Nanda tá dando 10-0 no universo. ah, Nanda é mãe de gêmeas, gente. Ela tá aqui na live e é mãe de gêmeas. Ai, gente, tem muita história pra gente ouvir de vocês, eu tenho certeza. Eu levantei a bola, agora tá com vocês três pra cortar. Tô esperando. Ai, meu Deus, com certeza, topo, É, topo. Tô numa fase assim, é melhor eu topar tudo. Aí entende, Ju? Eu topo, aí depois eu vou diluindo o nervosismo que vai vindo, sabe? Vou diluindo ele até o dia, tô mais tranquila. porque assim, por exemplo, isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Eu não sou mãe, então isso pra mim, até hoje, até Nanda fazer essa pergunta pra Carol, isso é uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, né? E eu acho que é uma boa conversa, né? Pra gente Sim, trazer, pra ofertar para as pessoas também. sim, sim. E, Carol, né, eu quero. Sim, Carol, você não falou o seu perfil, como que as pessoas te encontram? É, tem o Assim, Carolzita, pelo. o Carolzita.b, é meio que pessoal, né? Eu falo mais sobre a maternidade mesmo, como eu vejo o maternar em si. E tem o meu, que é o Tia Carol Caracol, que aí eu já tenho atividades, tem um pouco da contação de história também, um pouco de palhaçaria. Estou retomando, né, Ju? Porque também tem isso, né? A maternidade traz esse tempo diferente, né? Que a gente não consegue. Algumas mães super conseguem dominar o tempo. Eu ainda estou no processo de curtir mais Gal, a presença dela, as histórias que nós estamos escrevendo agora, né? Reconfigurando histórias do início, né? Porque foi uma outra pegada. Eu achava que a maternidade era uma coisa, e aí essa história já mudou, foi do pânico ao mais tranquilo e já mudou muito. Então a gente está recontando nossa história. Então eu estou nesse momento agora de vivenciar isso. Então, aos pouquinhos eu estou voltando para o Instagram, né? Nesse sentido mais profissional, mas eu acredito que é importante sim a gente contar as histórias, estar próxima delas, são elas que nos fortalecem. E aí, esse negócio da maternidade super top, viu, meninas? Ju pode ser a mediadora, Ju pode estar só aqui, ó, Olha. ajudando a gente, só para unir, né? Porque imagina, tudo conversando de uma vez só, vai ser uma bagunça. Não sei se eu dou conta, não, mas vamos amadurecer essa ideia, né? E você falou do tempo, né? Você está dominando um outro tempo, né? Seu tempo com Gal, isso é É, importante, né? E que bom que você está tendo esse tempo com ela também. É bom para é, vocês duas. Muito, sim, com certeza. E as muito histórias, né? Já estou importante. contando outras histórias. Eu percebo também eu mais ligada a biografias, né? Eu estou com um livro que é só falando. É um pouco só sobre as mulheres, mulheres que marcaram, sabe? Que às vezes a gente nem sabe que algo foi criado por uma mulher, foi desenvolvido Sim, por uma mulher. Então, um pouco dessa coisa, assim, já desde já fortalecer isso em Gal, né? Que nós, mulheres, né, estamos aí, tanto no campo da ciência, na criação, na parte artística, tem espaço para todo mundo. E ela também está chegando. é. Independente de que campo, né, a mulher tá, ela tá no campo mais importante de todos, que é gerar a vida. Né? Sim, Sem isso, a vida não continua. E você e Gal estão construindo novas histórias também. sim. Né? Estão fazendo novas histórias. Carol, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, né? Precioso. A gente estava falando de tempo agora há pouco. Obrigada pelo seu tempo precioso, né? Pela sua coragem também, né? De se aproximar por aqui, né? Eu confesso assim que para mim sempre, né, vem um coração acelerado antes de abrir uma live. Então, eu agradeço por compartilhar esse coração
acelerado aqui comigo. Obrigada por ter aceitado o convite. E agradeço também a quem se aproximou por aqui, né? Quem partilhou, quem compartilhou também tempo de escuta, compartilhou palavras também, são acolhedoras. E muito obrigada, Carol. Ju, eu que agradeço, né? Agradeço desde o início, quando você fez a oficina em si. Ela tem que ser também vivenciada por outras pessoas, vai chegar para cada pessoa. É importante que você não pare, porque é muito incrível, muito boa mesmo. E a gente tá aqui se acolhendo, tu me acolhendo, e disse, não, eu vou, e é com vergonha que a gente vai, com timidez, com insegurança, mas a gente tá junto. Eu sei que se eu titubear de alguma forma, tu tá ali para me dar, vai ser um botão super positivo, vai estar ali só botando para cima. Então, é isso, acho que a gente tem que estar nesse mundo para isso. Estamos aqui com nossas humanidades, né? Sim, Uma sendo o botão da outra. Carol, muito, muito obrigada, lindona, por ter aceitado, né? Um beijo grande para você, um beijo grande, Ingal. Quero convidar vocês também que estão por aqui para a próxima Conversa com Botões, que vai ser na próxima quinta-feira, dia 8 de julho, o Nanda Lima. Também vai estar aqui falando para a gente o percurso dela, no Contar a História. E é isso, Carol, que as histórias, né, nos tragam mais e mais encontros. obrigada, Um beijo pessoal, viu? Um grande. beijo, Ju. Beijo, pessoal. Beijão. Beijo, Carol. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.